Pelo amor de Deus, eu não sou louca! Teresa gritava agarrada nas grades da janela da cabana, enquanto a chuva lavava seu rosto magro. Ele está escondendo meninas no galpão. Vocês têm que me ouvir. Mas os homens só balançavam a cabeça. Com pena. Coitada, a loucura pegou de vez. Era assim que Rodrigo queria. Sua própria esposa trancada como uma doida, longe de descobrir os crimes dele. Teresa olhava para o céu escuro e jurava para si mesma. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas vou sair daqui e contar a verdade para o mundo todo. Gente, meu povo, deixa eu contar para vocês a história de Teresa Coelho, uma menina que aos 18 anos já carregava no peito uma dor que só Deus sabia o tamanho. Filha do coronel João Coelho, um fazendeiro que tinha suas terrinhas ali na região. A pobre criatura cresceu vendo o que nenhuma filha devia ver, o pai batendo na mãe toda vez que a safra não rendia o esperado. Mulher não serve para opinar, só para obedecer, gritava o coronel enquanto Dona Rosa se escondia na cozinha, chorando baixinho, o rosto todo marcado pelos tapas que levara na noite anterior. Teresa, que ouvia tudo de seu quartinho de taipa, jurava para si mesma: nunca vou aceitar esse destino. Não, senhor, quero um homem diferente que me trate como gente, não como um animal. A menina tinha estudo, vejam vocês. O pai, mesmo sendo bruto como o casco do mandacaru, mandou ela para o colégio interno lá na capital, onde as irmãs ensinaram ela a ler, a escrever bonito e, principalmente, a sonhar com um futuro melhor. Quando voltou para casa aos 17 anos, Teresa estava cheia de esperança, o coração batendo forte com planos de uma vida diferente, mas eita que a realidade era mais cruel que a seca. Encontrou a mãe ainda mais quebrada, mais magra, os olhos fundos de tanto chorar. Uma noite, Dona Rosa segurou nas mãos da filha e sussurrou entre lágrimas: minha filha, tu ora todo dia para que Deus te mande um marido bom, ouviu? Porque mulher, sozinha neste mundo não vale nada. É como folha seca no vento. Teresa abraçou a mãe, sentindo o cheiro de sabão de coco nos cabelos grisalhos, e prometeu baixinho: mãe, a senhora vai ver. Eu vou encontrar um homem de verdade, que trate a gente com carinho. Não vou repetir sua história, não, senhora. Foi quando apareceu na vida dela Rodrigo Santos Almeida, rapaz de 25 anos, advogado formado, bonito que só ele, com aquele jeito charmoso de falar que fazia o coração de qualquer moça disparar. Chegou na cidadezinha montado num cavalo zaino, de roupa alinhada, parecendo um príncipe saído daqueles livros que Teresa lia escondida. E oxente como ele sabia conquistar. Trazia flores do campo, sussurrava no ouvido dela: Teresa, você é diferente das outras moças daqui. É educada, refinada, merece uma vida melhor que essa. A pobrezinha se derretia toda, achando que tinha encontrado sua salvação. Te prometo que vou te levar para longe deste lugar, ele dizia, beijando a mão dela com uma delicadeza que ela nunca tinha sentido. Comigo, você nunca vai conhecer lágrimas de tristeza. O coração de Teresa transbordava de alegria. Finalmente, ia escapar daquele inferno. Finalmente ia ser amada de verdade. Quando Rodrigo pediu ela em casamento, numa noite estrelada, com o cheiro de jasmim no ar, a moça pensou que Deus tinha ouvido suas preces. Aceito, meu amor, ela disse, os olhos brilhando como estrelas. Aceito ser sua mulher para todo o sempre. O casamento foi o evento do ano na cidadezinha. Teresa, vestida como uma princesa no vestido que custou as últimas economias da família, sorria radiante, porque acreditava ter encontrado seu príncipe encantado. As comadres todas falavam: que sorte da menina, arrumou um homem fino assim. Mas, enquanto trocava os votos sagrados ali na igrejinha, a pobre não percebeu o olhar calculista de Rodrigo, que a examinava como quem avalia uma mercadoria valiosa. E muito menos ouviu quando ele sussurrou baixinho só para ele mesmo: agora você é minha. E agora, meu povo, o que vocês acham que ia acontecer com essa menina cheia de sonhos? Será que Rodrigo era mesmo o príncipe que ela pensava? Ou será que por trás daquele sorriso bonito se escondiam segredos mais escuros que a noite sem lua? Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. E lá se foi Teresa, meu povo, achando que tinha ganhado na loteria da vida. Logo depois da lua de mel, Rodrigo disse para ela: meu amor, vamos para a fazenda da minha família.
É só temporário, para eu cuidar dos negócios. Depois voltamos para a cidade. A pobrezinha, ainda tonta de felicidade, concordou na hora. Onde você for, eu vou, ela disse, agarrando no braço dele. Mas, oxente, que surpresa amarga a esperava. A tal fazenda ficava no fim do mundo, longe de tudo e de todos. Horas e horas de estrada de barro, passando por lugarejos esquecidos por Deus, até chegarem numa propriedade isolada que parecia mais uma prisão que um lar. É aqui que vamos morar? Teresa perguntou, olhando para a casa grande toda sombria, cercada de mato fechado. O coração dela já começou a apertar, como se pressentisse que algo não estava certo. É temporário, eu já disse, Rodrigo respondeu, mas o tom da voz já não era mais doce como mel. Era seco, áspero, como se tivesse tirado uma máscara. Mulher não fica questionando decisão de marido. Teresa sentiu um arrepio gelado. Aquelas palavras lembravam demais as do pai dela. Mas Rodrigo, meu amor, você prometeu que... Prometi o quê? Ele cortou ela no meio da frase, virando os olhos com impaciência. Agora para de choramingar e vai arrumar as coisas. Tem trabalho para fazer. A mudança foi tão brusca que Teresa ficou sem chão. Era como se o homem gentil que ela conheceu tivesse evaporado feito água no sol quente. No lugar dele apareceu um estranho frio que mal olhava na cara dela. Os primeiros dias foram de uma solidão que cortava a alma. Teresa ficava horas sentada na varanda, olhando o mato fechado, esperando algum sinal de vida humana. Mas só via os trabalhadores da fazenda, homens rudes que a olhavam de um jeito que fazia ela se encolher toda. Por que eles me olham assim? Ela perguntou uma noite quando Rodrigo chegou tarde para jantar. Olham como? Ele respondeu, mastigando a comida sem nem levantar os olhos do prato, com esse jeito estranho, como se eu fosse... Teresa parou, sem saber como explicar. Mulher bonita sempre chama a atenção. Rodrigo deu de ombros. Não enche minha cabeça com besteira. Mas não era só isso. Teresa notou que as cartas que escrevia para a mãe nunca chegavam ao destino. Quando perguntava sobre elas, Rodrigo dizia, mandei pelo correio, não é culpa minha se o serviço é ruim. Quando ela sugeria voltarem para a cidade, nem que fosse só para uma visita, Rodrigo explodia de raiva. Tá pensando que aqui é hotel? Tá pensando que eu sou seu empregado para ficar te levando para passear? O grito dele ecoava pela casa, fazendo Teresa tremer feito vara verde. Eu só queria ver minha mãe, ela sussurrava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mãe que se lasque. Agora sua família sou eu. E saía batendo a porta, deixando ela sozinha com o eco das palavras que machucavam mais que tapa na cara. Teresa começou a perceber que os trabalhadores da fazenda não eram gente comum. Eram homens com cicatrizes, olhares duros, que falavam baixo entre si e calavam a boca quando ela aparecia. Havia algo estranho naquele lugar, algo que fazia o ar parecer mais pesado. Uma noite, ela ouviu conversa na sala. Rodrigo falava com dois homens que ela não conhecia, vozes baixas, secretas. Curiosa, se aproximou da porta para tentar escutar. As meninas chegam semana que vem, uma voz dizia. E onde vão ficar? Perguntava Rodrigo. No galpão dos fundos, longe da casa principal. Teresa sentiu o sangue gelar. Que meninas! Que galpão! Tentou se aproximar mais, mas o chão de madeira rangeu debaixo dos pés dela. Quem tá aí? Rodrigo berrou. Teresa voltou correndo para o quarto, o coração batendo feito tambor. Quando Rodrigo chegou, ela fingiu que estava dormindo, mas sentia os olhos dele cravados nela, desconfiados. No dia seguinte, ele estava diferente, mais atento, mais vigilante. Teresa, ele disse a voz perigosamente calma, quero que você fique longe dos galpões dos fundos. É lugar de homem, não de mulher. Por que eu iria lá? Ela perguntou, tentando parecer inocente. Só tu avisando. Mulher curiosa demais é que nem gato. Sempre acaba mal. A ameaça era clara. Teresa engoliu em seco e baixou a cabeça. Mas por dentro, uma inquietação crescia feito mato daninho. O que Rodrigo escondia? Que segredos aquela fazenda guardava? E o pior de tudo, ela estava começando a sentir que não era mais uma esposa. Era uma prisioneira. Uma prisioneira que tinha entregado a própria liberdade de bandeja, achando que estava ganhando o amor da vida. Meu Deus! Ela orava baixinho, ajoelhada ao lado da cama. Me ajuda a entender o que está acontecendo. Me dá força para aguentar o que vier. Mas Teresa ainda não sabia que o pior ainda estava por vir.
e que descobrir a verdade sobre Rodrigo seria mais terrível que todos os pesadelos que ela já tinha tido na vida. O que será que acontecia naqueles galpões? Que tipo de negócio sujo Rodrigo estava envolvido? E, principalmente, Teresa ia ter coragem de descobrir a verdade, mesmo sabendo que isso podia custar a vida dela? Meu povo, as semanas foram passando, e Teresa ia percebendo que aquela fazenda tinha segredos mais escuros que noite sem lua. A primeira coisa estranha que ela notou foi o sumiço das meninas da região. Era assim, ó. Uma semana a menina estava na feira da vila vendendo queijo com a mãe toda sorridente. Na outra semana, cadê? Sumida. Ah, foi trabalhar numa fazenda longe daqui, as mães respondiam, mas o olhar delas era de quem estava morrendo por dentro. Trabalhar onde? Teresa perguntava, o coração apertado de pressentimento. Sei não, filha. Disse que ia ganhar dinheiro bom, mandar para a família, mas a voz da mulher tremia e ela desviava os olhos como se tivesse vergonha de mentir. O mais estranho era que algumas voltavam depois de semanas, mas voltavam diferentes, mudadas, caladas que nem tumba, os olhos apagados como vela no vento. Teresa tentava conversar com elas, mas era como falar com parede. Só balançavam a cabeça e saíam correndo. O que aconteceu com você, Lúcia? Teresa perguntou para uma mocinha de 17 anos que conhecia desde pequena. A menina tinha ido embora, alegre, mas voltou magra, assustada, pulando de susto com qualquer barulho. Nada não, dona Teresa. Lúcia murmurou, os olhos grudados no chão. Só trabalhei muito. Trabalho pesado cansa a alma da gente. Mas Teresa não era boba. Conhecia sofrimento quando via um, e aquela menina estava carregando uma dor que não era só de cansaço. Era uma dor que vinha de dentro, que marca a alma para sempre. Na fazenda mesmo, Teresa conheceu Joana, uma mocinha de 16 anos que trabalhava na cozinha. A pobrezinha vivia tremendo feito folha no vento, sempre de cabeça baixa, como se tivesse medo até da própria sombra. Joana, minha filha, Teresa disse um dia, tentando conversar. Você tá bem? Parece tão tristinha. A menina levantou, os olhos rapidinho, e Teresa viu ali um medo tão profundo que fez o coração dela doer. Tô sim, dona Teresa, só tenho muito trabalho. Mas se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, viu? Sou mulher também, entendo essas coisas. Joana quase sorriu, mas na mesma hora olhou para os lados, assustada, como se alguém pudesse estar escutando. Obrigada, dona, mas é melhor a senhora não se meter em certas coisas. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Teresa. Que coisas? Que segredos aquela fazenda escondia? A resposta começou a aparecer numa noite de temporal. Teresa estava deitada, ouvindo o barulho da chuva no telhado de zinco, quando escutou outra coisa. Choro. Choro de mulher vindo lá dos fundos da propriedade. O som era de cortar o coração. Não era só tristeza, era desespero puro, como se alguém tivesse perdido tudo na vida. Teresa se levantou devagarzinho, pôs um xale nos ombros e saiu no escuro. A chuva molhava seu rosto enquanto ela caminhava em direção ao som. Quanto mais se aproximava dos galpões, mais claro ficava o choro. Não era só uma pessoa, eram várias vozes, todas chorando baixinho, como se não pudessem fazer barulho. Meu Deus! Teresa sussurrou, o coração batendo descompassado. O que está acontecendo ali? Ela estava quase chegando no galpão quando uma mão pesada pousou no ombro dela. Teresa quase gritou de susto. Onde você pensa que vai? A voz de Rodrigo era gelada como gelo. Eu ouvi um barulho. Parecia alguém chorando. Teresa gaguejou, tremendo de frio e medo. Barulho? Que barulho? Rodrigo a puxou pelo braço longe do galpão. Tá ouvindo fantasma, mulher? Ou tá ficando maluca igual sua mãe? A comparação com Dona Rosa foi como um tapa na cara. Minha mãe não é maluca. Teresa respondeu, mais corajosa que o medo. Ah, não é? Então por que vive falando sozinha, vendo coisa que não existe? Rodrigo riu, mas era um riso sem alegria. Cuidado para não puxar a ela, Teresa. Loucura é coisa que passa de mãe para filha. Ele a arrastou de volta para casa, deixando ela molhada e confusa. Mas uma coisa Teresa sabia. Aquele choro era real. Não era fantasia, não era loucura. Alguém estava sofrendo naqueles galpões, e Rodrigo não queria que ela descobrisse quem. No dia seguinte, Teresa decidiu investigar mais. Foi até o porão da casa, lugar que Rodrigo tinha dito para ela não mexer.
Tem só tralha velha lá embaixo, ele tinha falado. Não vale a pena descomar. Mas quando Teresa desceu os degraus rangendo de madeira podre, encontrou algo que fez o sangue gelar nas veias. Escondidas atrás de sacos de milho velho estavam cartas. Cartas escritas com letra trêmula, palavras borradas de lágrima. Socorro pelo amor de Deus, dizia uma. Estou presa aqui há semanas. Minha mãe deve estar desesperada. Por favor, alguém me ajude a voltar para casa. Outra carta dizia: eles disseram que era só para trabalhar na cozinha, mas não é verdade. Me trancaram num quarto escuro. Tenho medo do que vão fazer comigo. Teresa leu carta após carta, cada uma mais desesperada que a outra. Todas assinadas por meninas jovens, todas pedindo ajuda para voltar para casa. O coração dela batia tão forte que parecia que ia estourar dentro do peito. Jesus Cristo, ela sussurrou, as mãos tremendo enquanto segurava as cartas. O que Rodrigo está fazendo com essas meninas? Foi aí que ela ouviu passos na escada. Rodrigo estava descendo para o porão. Teresa escondeu as cartas rapidinho e fingiu que estava procurando outra coisa. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz perigosa. Procurando um pano para limpar o chão. Ela mentiu, o coração quase saindo pela boca. Rodrigo a olhou com desconfiança, mas não disse nada. Só fez um gesto para ela subir na frente dele. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir. As palavras daquelas cartas ecoavam na cabeça dela como grito de desespero. Alguma coisa terrível estava acontecendo naquela fazenda, e ela estava bem no meio de tudo. O pior era perceber que tinha se casado com um estranho. Um homem capaz de Deus sabe o quê. E agora estava presa ali, longe de tudo e de todos, sem ninguém para pedir ajuda. Mas Teresa não sabia que descobrir a verdade ia ser ainda mais terrível do que imaginava, e que Rodrigo estava disposto a tudo para manter seus segredos escondidos. Será que ela ia ter coragem de enfrentar o monstro que dormia do lado dela toda noite? E aí, meu povo, que Teresa começou a descobrir a verdade mais amarga da vida dela. Nos dias que se seguiram, ela foi juntando os pedaços daquele quebra-cabeça maldito, e cada peça que encaixava era pior que a anterior. Uma tarde, enquanto Rodrigo tinha saído para a cidade, Teresa conseguiu falar sozinha com Joana na cozinha. A menina estava descascando batata, as mãos tremendo que nem folha de maracujá. Joana, minha filha, Teresa disse baixinho, eu sei que você está sofrendo. Vi nas suas cartas no porão. A menina largou a faca e começou a chorar que só, cobrindo o rosto com as mãos calejadas. A senhora não devia ter mexido lá, dona Teresa. O doutor Rodrigo vai ficar muito bravo. Que doutor que nada. Ele não é médico, coisa nenhuma. Teresa segurou nas mãos da menina. Me conta o que está acontecendo aqui. Por favor, preciso saber. Entre soluços, Joana contou uma história que fez o mundo de Teresa desabar, feito casa de palha no vendaval. Ele traz meninas da região, dizendo que é para trabalhar. Promete dinheiro bom, casa e comida. Mas quando a gente chega aqui, o que acontece quando vocês chegam? Teresa perguntou, o coração apertado. Ele tranca a gente nos galpões. Diz que agora somos propriedade dele, que ninguém vai procurar, porque somos pobres demais. Joana chorava mais alto agora. Ele tem outros homens que ajudam ele, homens importantes da região. Teresa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Que homens? Tem delegado, tem juiz, tem fazendeiro rico. Todos vêm aqui de vez em quando. A gente fica com muito medo quando eles chegam. As palavras de Joana ecoavam na cabeça de Teresa como trovão em noite de tempestade. Rodrigo não era só um homem ruim. Era parte de uma rede, um esquema que envolvia gente poderosa da região inteira. Meu Deus do céu, Teresa sussurrou. Quantas meninas estão presas aqui? Agora são umas 15. Algumas conseguem fugir de vez em quando, mas a maioria tem medo demais. E para onde a gente vai correr? Os próprios policiais estão com ele. Naquela noite, Teresa não conseguiu comer nem um grão de arroz. Ficou olhando para Rodrigo no jantar, vendo aquele rosto que um dia achou bonito, agora sabendo que por trás daqueles olhos se escondiam os piores pecados que um ser humano pode cometer. Você tá estranha hoje, Rodrigo disse, cortando o pedaço de carne. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Teresa mentiu, tentando controlar a voz trêmula. Melhor não ter mesmo, porque curiosidade excessiva é doença de mulher. E doença se trata com remédio.
O jeito que ele falou aquilo fez Teresa sentir um arrepio gelado descendo pela espinha. Nos dias seguintes, Teresa notou que Rodrigo começou a ficar mais atento a ela. Vigiava onde ela ia, o que fazia, com quem conversava. E pior, começou a colocar algo estranho na comida dela. Primeiro foi só uma sonolência estranha depois do almoço. Depois vieram as tonturas, a visão embaçada, a dificuldade para pensar direito. Teresa percebeu que estava sendo drogada quando um dia quase desmaiou na cozinha. "Tá se sentindo mal, meu amor?" Rodrigo perguntou, mas não havia carinho na voz. Havia algo frio, calculista. Deve ser o calor." Teresa murmurou, segurando na parede para não cair. Deve ser. Você tem andado muito agitada. Vou pedir para o farmacêutico da cidade uns remédios para te acalmar." Remédios para acalmar. Teresa sabia muito bem o que isso significava. Rodrigo estava tentando deixar ela maluca de propósito, igual faziam com as outras mulheres da região que enlouqueciam depois de descobrir os segredos dos maridos. Numa noite, quando Rodrigo pensou que ela estava dormindo, Teresa fingiu que continuava, inconsciente, e ouviu uma conversa terrível na sala. "A danada tá desconfiando", Rodrigo falava com alguém. "Achou as cartas no porão. Então você sabe o que tem que fazer", uma voz respondeu. "Igual fizemos com a mulher do coronel Mendonça." Mas essa é mais esperta. Tem estudo. Vai ser mais difícil convencer o povo que ela enlouqueceu. Não se preocupe. Com os remédios certos, em poucos meses ela vai estar vendo coisa que não existe. Aí é só internar ela no lugar que você já sabe. Teresa teve que morder a língua para não gritar de desespero. Eles tinham um plano para ela. Um plano para acabar com a sanidade dela e depois se livrar do problema de uma vez por todas. Na manhã seguinte, quando Rodrigo saiu, Teresa conseguiu convencer Joana a mostrar onde ficavam as outras meninas. O que ela viu nos galpões foi pior que qualquer pesadelo. 15 meninas entre 14 e 20 anos, trancadas em quartos pequenos e sujos. Algumas choravam baixinho, outras ficavam olhando para a parede como se tivessem perdido a alma. Todas magras, assustadas, com aquele olhar de quem perdeu toda a esperança. "Elas chegam aqui achando que vão trabalhar", Joana explicou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mas depois descobrem que são prisioneiras. E quando tentam fugir?" "O que acontece quando tentam fugir?" Teresa perguntou. "Ele manda os capangas buscar. E quando voltam ficam ainda mais quebradas. Algumas nunca mais falam." Teresa olhou para todas aquelas meninas e viu nelas o reflexo do próprio sofrimento. Eram filhas de gente pobre, sem proteção, sem ninguém para defender elas. Igual ela tinha sido antes de casar. "Vou tirar vocês daqui", ela prometeu, a voz tremendo de raiva e determinação. "Juro por Deus que vou encontrar um jeito de todas saírem deste inferno." Mas quando voltou para casa, Rodrigo estava esperando ela na varanda. O olhar dele era de fazer gelar o sangue nas veias. "Passeando pelos galpões, Teresa?" ele perguntou, a voz perigosamente calma. Teresa tentou mentir, mas as palavras não saíram da garganta. Sabe o que acontece com mulher que mete o bedelho? Onde não deve. Rodrigo se levantou devagar, caminhando em direção a ela. Acontece que ela descobre que o mundo é mais perigoso do que pensava. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, Teresa teve medo real de dormir no mesmo quarto que Rodrigo. Porque agora ela sabia com quem tinha se casado. E pior, sabia que ele não ia deixar ela sair dali viva se descobrisse que ela conhecia todos os seus segredos. O que será que Teresa ia fazer agora que descobriu a verdade terrível sobre o marido? Será que ia ter coragem de enfrentar um homem capaz de tanta maldade? E principalmente, será que ia conseguir salvar aquelas meninas inocentes antes que fosse tarde demais? E foi aí, meu povo, que Teresa entendeu que estava numa corrida contra o tempo. Se não fizesse alguma coisa logo, ia acabar igual às outras mulheres da região, trancada como louca, sem ninguém para acreditar na palavra dela. A primeira coisa que fez foi parar de comer a comida que Rodrigo oferecia. Quando ele não estava olhando, ela jogava a comida pela janela para os porcos. "Desculpa, bichinhos", ela sussurrava, "mas se eu comer isso, vou ficar maluca de verdade." O negócio era que Teresa estava passando fome. Só conseguia comer quando Joana trazia uns restos escondidos da cozinha, ou quando roubava alguma fruta do pé no quintal. O corpo dela foi afinando que nem graveto seco, mas pelo menos a cabeça continuava clara. Rodrigo notou a mudança na... "Ora,
Você tá muito magra, Teresa. Tá comendo direito? Tô sim, ela mentia, tentando controlar a voz trêmula de fraqueza. Então vai comer na minha frente. Ele colocou um prato de comida na mesa e ficou ali parado, braços cruzados, esperando. Teresa olhou para a comida sabendo que estava envenenada. Se comesse, ia ficar tonta e confusa de novo. Se não comesse, Rodrigo ia desconfiar mais ainda. Tô sem fome agora, ela disse. Sem fome? Rodrigo riu, mas era um riso gelado. Mulher que não come é mulher doente. Acho que precisa de mais. Remédio. Daquele dia em diante, Rodrigo começou a forçar os remédios na goela dela. Segurava ela pelos braços e fazia ela engolir as pílulas amargas. Teresa tentava vomitar depois, mas nem sempre conseguia. Às vezes o remédio já tinha feito efeito e ela passava o dia inteiro tonta, cambaleando pela casa feito bêbada. Numa dessas vezes que conseguiu ficar lúcida, Teresa tomou uma decisão desesperada. Ia tentar fugir com Joana e algumas das meninas. Era arriscado, mas ficar ali era a morte certa. Joana, ela sussurrou na cozinha. Hoje à noite, quando todo mundo estiver dormindo, vamos embora daqui. A senhora tá louca, dona Teresa? Joana arregalou os olhos de susto. Se eles pegarem, se ficarmos aqui, vamos morrer mesmo. Pelo menos fugindo a gente tem uma chance. Joana pensou um pouco e concordou. Vou avisar as outras, mas tem que ser bem devagar, que os guardas fazem ronda toda hora. Aquela noite, Teresa fingiu que tinha tomado os remédios e estava dormindo profundamente. Quando ouviu Rodrigo roncando, do lado dela, se levantou devagarzinho e saiu da casa pé ante pé. O coração dela batia tão forte que parecia que ia acordar a fazenda inteira. Nas pontas dos pés, chegou até os galpões onde Joana a esperava com 3 meninas mais novas. Pronto. Dona Teresa. São só essas que tiveram coragem de vir. Teresa olhou para as meninas, todas magrelas, assustadas, tremendo de medo, e sentiu o coração apertar. Tá certo, minhas filhas. Vamos embora deste inferno. Elas começaram a caminhar pela mata fechada, tentando não fazer barulho. O plano era chegar na estrada e pedir carona para a cidade mais próxima. De lá iam procurar ajuda das autoridades, mas oxente como o destino é cruel. Elas não tinham caminhado nem meia hora quando ouviram o barulho que mais temiam. Cachorros latindo e homens gritando. Acharam a gente? Joana gritou desesperada. Corram! Teresa gritou. Cada uma para um lado. A correria foi terrível. Galhos, rasgando a pele. Espinhos se cravando nos pés descalços. O medo fazendo o coração quase estourar de tanto bater. Teresa correu, até não aguentar mais. Quando finalmente parou para respirar, percebeu que estava sozinha. Perdeu Joana e as meninas na escuridão da mata. Meu Deus, ela chorou. Será que conseguiram escapar? Mas a alegria durou pouco. Logo apareceram as lanternas dos capangas, vasculhando a mata feito caçadores atrás da presa. Tá aí, sua danada. Um homem gritou quando viu Teresa escondida atrás de uma árvore. Eles a arrastaram de volta para a fazenda. As roupas rasgadas, os braços arranhados, o coração partido de derrota. Rodrigo estava esperando na varanda, o rosto transtornado de raiva. Tentando fugir, ele disse, a voz baixa e perigosa. Achando que pode fazer de mim um palhaço? Rodrigo, por favor. Teresa tentou falar, mas ele cortou ela no meio da frase. Acabou a brincadeira, Teresa. Agora você vai aprender que lugar de mulher desobediente é bem longe daqui. Naquela noite, Rodrigo deu tantos remédios para ela que Teresa passou 2 dias inteiros vendo coisas que não existiam. Via cobras no chão, ouvia vozes que não estavam lá. Gritava com pessoas que só existiam na cabeça dela. Quando finalmente a vista clareou, ela estava trancada numa cabana pequena e escura, longe da casa principal. Uma velha cuidava dela, uma mulher de uns 60 anos, magra como vara de pescar, que se chamava Dona Conceição. Onde eu tô? Teresa perguntou, a voz rouca de tanto gritar. Numa cabana nos fundos da propriedade. Dona Conceição respondeu, sem olhar nos olhos dela. O doutor disse que a senhora enlouqueceu, que eu tenho que cuidar da senhora até melhorar. Eu não sou louca, Teresa gritou, tentando se levantar da cama, mas as pernas tremiam feito gelatina. Ele tá me drogando, tá me mantendo prisioneira. É o que todas dizem no começo, Dona Conceição murmurou, mexendo numa panela de mingau ralo. Depois se acostumam. Todas? Quantas mulheres já passaram por aqui?
A velha parou de mexer o mingau e ficou quieta por um longo tempo. Quando falou, a voz dela estava cheia de tristeza. Muitas, minha filha. Muitas mulheres que fizeram perguntas demais, que viram coisas que não deviam ver. Teresa sentiu o desespero tomando conta do peito. Estava prisioneira numa cabana no meio do nada, sendo cuidada por uma velha que também era vítima do sistema. E lá fora, Rodrigo continuava com seus crimes, agora espalhando para todo mundo que a esposa tinha enlouquecido. Senhor Jesus. Ela orou baixinho, ajoelhada no chão de terra batida. Me dá força para aguentar isso. Me ajuda a sair daqui para salvar aquelas meninas inocentes. Mas Teresa ainda não sabia que sua prisão ia durar muito mais tempo do que imaginava, e que para conseguir a liberdade ia ter que passar pelo vale mais escuro da vida dela. O que será que Rodrigo estava planejando para ela? Será que alguém ia procurar Teresa? Ou será que todo mundo já acreditava que ela tinha enlouquecido mesmo? E principalmente, será que ela ia conseguir manter a sanidade em meio a tanto sofrimento? E assim, meu povo, Teresa virou prisioneira na própria vida. Naquela cabana miserável, que mais parecia um buraco no fim do mundo, ela passou a viver sob os cuidados de Dona Conceição, uma velha quebrada pelo sofrimento que também era vítima do mesmo sistema cruel. Os dias se arrastavam como lesma, no sol quente. Teresa acordava de manhã vendo as paredes de taipa, comia o mingau ralo que Dona Conceição trazia e ficava ali, contando as horas que passavam devagar como goteira em telhado furado. Por que a senhora aceita isso? Teresa perguntou, um dia para a velha. Por que cuida de mim se sabe que estou sendo mantida aqui contra a minha vontade? Dona Conceição parou de varrer o chão de terra batida e ficou um tempo calada, os olhos perdidos lá longe. Quando falou, a voz dela saiu cheia de dor. Porque eu também já fui igual à senhora, minha filha. Também já fiz perguntas demais, também descobri coisas que não devia. Como assim? O doutor Rodrigo, ele levou minha filha há 5 anos. Minha Rosinha, de 16 anos, bonita que nem flor de mandacaru, disse que era para trabalhar na casa dele, que ia ganhar dinheiro bom. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado da velha. Nunca mais eu vi minha menina. Teresa sentiu o coração apertar. O que aconteceu com ela? Não sei, nunca soube. Quando fui procurar, ele disse que ela tinha fugido com um namorado. Mas eu conheço minha filha. Ela nunca faria isso sem falar comigo. Dona Conceição enxugou os olhos com a barra da saia. Aí ele me ofereceu este trabalho. Disse que se eu cuidasse bem das doentes que ele trouxesse, podia ficar morando aqui. Que talvez um dia minha filha voltasse. Teresa entendeu tudo. A pobre velha vivia numa esperança que nunca ia se realizar, cuidando das vítimas do mesmo homem que tinha destruído a vida dela. Dona Conceição, a senhora sabe que sua filha... Sei, minha filha. Sei que ela não vai voltar mais. Mas o que uma velha como eu vai fazer? Para onde eu vou? A voz dela era de quem perdeu toda a força de lutar. Pelo menos aqui eu tenho um teto e comida. E quem sabe consigo ajudar algumas de vocês. Teresa percebeu que Dona Conceição era prisioneira também, só que de um tipo diferente. Prisioneira da própria esperança morta, da falta de opção, do medo de morrer sozinha e abandonada. Os remédios continuavam chegando todos os dias. Rodrigo mandava Dona Conceição dar as pílulas para Teresa, e a velha obedecia, mesmo vendo o sofrimento da moça. Tenho que dar, minha filha, ela dizia, as mãos tremendo quando oferecia os comprimidos. Se ele descobrir que não dei, vai me mandar embora. E aí o que vai ser de mim? Teresa entendia, mas isso não diminuía o desespero. Os remédios faziam ela ver coisas horríveis, bichos subindo pelas paredes, vozes sussurrando maldades no ouvido, vultos caminhando pela cabana no meio da noite. Não, ela gritava, se escondendo debaixo do cobertor rasgado. Saiam daqui, deixem-me em paz. Dona Conceição corria para acalmar ela. Não tem nada aqui, minha filha. É só efeito do remédio, vai passar. Mas para Teresa, tudo era real. O sofrimento, o medo, a sensação de que estava perdendo a razão. Às vezes passava horas chorando, chamando pela mãe, pedindo perdão por ter abandonado ela para se casar com aquele demônio. Mãe, ela gritava para os 4 ventos. Me perdoa, eu devia ter ficado lá com a senhora. Os meses foram passando e Teresa foi perdendo a noção do tempo. Não sabia se era janeiro ou junho, se tinha chovido ou se estava seco. Tudo se misturava numa névoa de sofrimento e confusão. Rodrigo aparecia de vez em quando, sempre acompanhado de outras pessoas.
Homens bem vestidos que olhavam para Teresa com pena e nojo. Olhem só o estado dela, Rodrigo dizia, balançando a cabeça tristemente. Coitada, desenvolveu loucura hereditária igual à mãe. Não tem mais cura. Eu não sou louca, Teresa. Gritava tentando se levantar da cama onde ficava amarrada quando tinha as crises. Ele tá me drogando, tá me mantendo aqui contra a minha vontade. Os homens apenas trocavam olhares de compaixão. Pobrezinha, um deles murmurava. Delírios de perseguição são comuns nesses casos. Rodrigo concordava, fingindo tristeza. O médico disse que ela pode ficar assim pro resto da vida. Tô pensando em internar ela num lugar especializado. O pai de Teresa veio visitá-la uma vez. Coronel João chegou numa manhã de sol, o chapéu na mão, os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha filha, ele sussurrou vendo Teresa magra que nem graveto, os cabelos desgrenhados, os olhos vidrados pelos remédios. O que aconteceu com você? Pai! Teresa tentou abraçar ele, mas estava tão fraca que mal conseguia se mover. Me tira daqui, pai! Ele tá me fazendo mal. Ele prende meninas nos galpões. O coronel olhou para Rodrigo, que balançou a cabeça, tristemente. Viu só? Sempre essas fantasias. O médico disse que é sintoma da doença. Pai, não acredita nele. Eu não sou louca. Ele... Shh, minha filha, o coronel disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto barbudo. Fica quietinha. Papai, vai cuidar de tudo. Mas quando foi embora, Teresa viu nos olhos dele que tinha perdido a última esperança. O próprio pai acreditava que ela tinha enlouquecido. Naquela noite, Teresa se ajoelhou no chão de terra batida e orou como nunca tinha orado na vida. Senhor Jesus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor se importa com os sofridos, me dá força para aguentar isso. Não me deixa ficar louca de verdade. Me ajuda a manter a razão para um dia conseguir sair daqui e contar a verdade para o mundo. Dona Conceição, que tinha ouvido a oração, se aproximou devagar. Sabe de uma coisa, minha filha? Talvez Deus tenha planos que a gente não entende. Que planos? Teresa perguntou, enxugando as lágrimas. Talvez ele queira que você sobreviva a isso para salvar outras mulheres no futuro. Talvez sua dor de hoje seja a força de amanhã. Teresa olhou para os olhos cansados da velha e viu ali uma sabedoria que só vem de quem sofreu muito. E pela primeira vez em meses, sentiu uma fagulha de esperança acender no peito. Talvez Dona Conceição tivesse razão. Talvez Deus tivesse permitido todo aquele sofrimento por um motivo maior. Talvez ela fosse sobreviver para contar a verdade e salvar outras vítimas. Mas para isso, Teresa precisava primeiro conseguir manter a sanidade num lugar onde todos queriam que ela enlouquecesse de vez. Será que ela ia conseguir resistir? Será que a fé ia ser suficiente para manter ela de pé em meio a tanto sofrimento? E, principalmente, será que um dia Teresa ia ter a chance de escapar daquele inferno e buscar justiça? E foi assim, meu povo, que começou a mudança mais importante na vida de Teresa. Depois de meses cuidando dela, Dona Conceição foi desenvolvendo um carinho maternal pela moça, que lembrava ela da própria filha perdida. No começo, a velha seguia as ordens de Rodrigo à risca, dando todos os remédios na hora certa, mantendo Teresa controlada e quieta. Mas conforme os dias passavam, o coração dela foi amolecendo feito manteiga no sol. Minha filha, Dona Conceição disse uma noite, vendo Teresa chorar baixinho no canto da cabana. Você me lembra muito minha Rosinha. Os mesmos olhos sofridos, o mesmo jeito de torcer as mãos quando fica nervosa. Teresa olhou para a velha com os olhos inchados de tanto chorar. A senhora ainda tem esperança de encontrar sua filha? Não, minha filha. No fundo do coração, eu sei que minha Rosinha não tá mais neste mundo. Mas cuidar de você é como se eu estivesse cuidando dela nos últimos momentos. A voz de Dona Conceição tremeu. É como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ser mãe. Foi a partir daquela conversa que Dona Conceição começou a reduzir as doses dos remédios. Em vez de dar 3 pílulas, dava 2. Em vez de 2, dava 1. Sempre escondido, sempre com medo de Rodrigo descobrir. O que a senhora está fazendo? Teresa perguntou quando percebeu que estava ficando mais lúcida. Tô tentando te ajudar, minha filha, mas tem que ser devagar, senão ele percebe. Com a mente mais clara, Teresa começou a descobrir coisas ainda mais terríveis sobre aquele lugar. Dona Conceição, ganhando confiança dela, contou segredos que guardava há anos. Não é só meninas que sofrem aqui.
A velha revelou numa noite de chuva forte. Tem outras mulheres da região que foram internadas por questionar os maridos. Como assim? Mulheres que descobriram traições, que questionaram negócios sujos, que tentaram denunciar alguma coisa. Os homens poderosos se juntam e declaram elas loucas. Aí mandam para lugares como este, ou pior. Teresa sentiu o sangue gelar. Quantas mulheres! Muitas, minha filha. Mais do que você pode imaginar. Tem esposa de delegado, de juiz, de fazendeiro. Rico. Todas enlouqueceram quando ficaram inconvenientes demais. A revelação foi como um soco no estômago. Teresa percebeu que não era só vítima de Rodrigo, mas de um sistema inteiro que silenciava mulheres através da mentira da loucura. Dona Conceição, Teresa disse, agarrando nas mãos da velha, a gente precisa fazer alguma coisa. Não pode deixar isso continuar. O que duas mulheres fracas como nós podem fazer contra homens tão poderosos? Podemos fugir juntas. Podemos procurar alguém que acredite na gente. A velha balançou a cabeça, assustada. Minha filha, eu sou velha demais para fugir. E para onde a gente vai? Eles têm contato em toda a região. Durante semanas, as duas planejaram em segredo. Teresa, com a mente cada vez mais clara, começou a fazer exercícios escondida para recuperar as forças. Dona Conceição juntava comida e água para fuga. Tem que ser numa noite de tempestade, Teresa planejava. O barulho da chuva esconde nossos passos. E se eles pegarem a gente? Se pegarem, pelo menos tentamos. Melhor morrer tentando ser livre que viver como escrava. Mas o destino pregou outra peça cruel. Numa manhã, Rodrigo apareceu de surpresa na cabana, acompanhado de um homem desconhecido de terno preto. Como ela tá? Perguntou para o homem, olhando para Teresa como se ela fosse um animal doente. Bem melhor, o homem respondeu, examinando ela, de longe. Tá mais calma, mais lúcida, os remédios estão funcionando. Teresa fingiu estar dopada, mas o coração batia descompassado. Rodrigo desconfiou na hora. Lúcida demais, ele murmurou, olhando de Teresa para Dona Conceição. Conceição, você tá dando os remédios direitinho? Tô sim, doutor. A velha mentiu, mas a voz tremeu. É melhor estar mesmo, porque se eu descobrir que você tá facilitando alguma coisa... Rodrigo deixou a ameaça no ar. Naquela noite, depois que os homens foram embora, Dona Conceição chorou, que nem criança. Ele vai descobrir, minha filha. Ele vai descobrir que diminui os remédios. Então vamos fugir hoje mesmo, Teresa decidiu. Não podemos esperar mais. Não posso, minha filha. Sou velha demais, só vou atrapalhar sua fuga. Não vou deixar a senhora aqui sozinha. Tem que deixar. Dona Conceição segurou no rosto de Teresa. Você é nova. Tem vida pela frente. Eu já vivi o que tinha que viver. Meu destino é morrer. Aqui mesmo, cuidando de quem precisa. Teresa chorou abraçada na velha, sentindo que estava perdendo a única família que tinha naquele lugar maldito. Na madrugada seguinte, quando a chuva começou a cair forte, Dona Conceição acordou Teresa. Agora, minha filha. É agora ou nunca. Vem comigo, por favor. Não posso, mas leva isso. A velha deu um papel para Teresa. São nomes e endereços de outras mulheres que passaram por aqui. Se você conseguir sair, procura elas. Conta a verdade para o mundo. Teresa pegou o papel com as mãos tremendo. Era uma lista com dezenas de nomes, idades, locais onde tinham sido internadas. Como a senhora conseguiu isso? Anos ouvindo, anos anotando. É a única coisa que posso fazer para ajudar elas. Naquele momento, meu povo, Teresa entendeu que Dona Conceição não era só uma vítima. Era uma guerreira silenciosa, que durante anos juntou provas dos crimes que testemunhava. Obrigada, Teresa sussurrou, beijando a testa da velha. A senhora é um anjo disfarçado. Vai, minha filha. Corre antes que seja tarde. Teresa saiu da cabana debaixo da tempestade, o coração partido por deixar Dona Conceição para trás, mas determinada a honrar o sacrifício da velha. Mas ela ainda não sabia que a fuga ia ser ainda mais perigosa do que imaginava, e que Rodrigo, descobrindo a traição de Dona Conceição, ia se tornar ainda mais cruel do que já era. Será que Teresa ia conseguir escapar desta vez? E o que será que ia acontecer com Dona Conceição quando Rodrigo descobrisse que ela tinha ajudado na fuga? O coração valente da velha ia conseguir aguentar a vingança do monstro? E lá se foi Teresa pela mata fechada, meu povo, correndo feito bicho acuado no meio da tempestade. A chuva caía tão forte que parecia que o céu tinha
se aberto para lavar todos os pecados do mundo. Os pés descalços dela pisavam na lama escorregadia, tropeçando em raízes, se arranhando nos espinhos, mas sem parar nem para respirar. O coração batia tão forte que ela sentia o sangue pulsando nas têmporas. Senhor Jesus, ela orava enquanto corria. Me protege dessa maldade, me ajuda a chegar em lugar seguro. Mas a liberdade durou pouco. Não tinha dado nem uma hora de fuga quando Teresa ouviu o que mais temia: o barulho dos cachorros latindo, farejando o rastro dela. E logo depois, as vozes dos capangas gritando na mata. Achou ela? Não, mas os cachorros estão no rastro. O doutor tá uma fera. Disse que se a gente não trouxer ela de volta, vai todo mundo embora sem dinheiro. Teresa tentou acelerar o passo, mas o corpo dela, enfraquecido por meses de cativeiro e remédios, não aguentava mais. As pernas tremiam feito vara verde. Os pulmões queimavam pedindo ar. Quando os latidos ficaram mais perto, ela se escondeu numa caverna pequena, atrás de uma cortina de cipós molhados. Ali dentro, abraçada nos próprios joelhos, tremendo de frio e de medo, Teresa orou como nunca tinha orado na vida. Meu Deus, se o Senhor me tirar desta, eu prometo que vou dedicar minha vida a ajudar outras mulheres. Não vou deixar que outras sofram como eu sofri. A tempestade continuou a noite toda e os homens desistiram da busca quando começou a amanhecer. Teresa ficou escondida na caverna por 3 dias inteiros, bebendo água da chuva que pingava do teto e comendo as frutas silvestres que Dona Conceição tinha ensinado ela a reconhecer. No 3º dia, quando as forças já tinham acabado e ela pensava que ia morrer ali mesmo, Teresa ouviu uma voz suave. Minha filha, você tá bem? Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, vestido escuro mas limpo, que tinha achado Teresa desmaiada na entrada da caverna. Quem é a senhora? Teresa murmurou, mal conseguindo falar de tanta fraqueza. Sou Irmã Benedita. Cuido de uma casa de oração aqui perto. Vi você correndo pela mata na noite da tempestade e fiquei preocupada. Teresa começou a chorar, agarrando na barra do vestido da mulher. Me ajuda, por favor. Meu marido, ele me manteve presa. Ele faz coisas horríveis com meninas inocentes. Calma, minha filha. Vem comigo primeiro. Você precisa de comida e cuidados. Irmã Benedita levou Teresa para uma casinha simples, mas aconchegante, onde outras mulheres cuidavam de crianças órfãs e pessoas necessitadas. Era uma obra cristã que sobrevivia de doações e do trabalho das próprias mulheres. Você está em lugar seguro agora, Irmã Benedita disse, dando um prato de sopa quente para Teresa. Mas me conta tudo o que aconteceu. Não é a primeira vez que vejo mulher fugindo daquela região. Quando Teresa contou toda a história, o casamento, a prisão, os crimes de Rodrigo, as meninas nos galpões, o esquema com homens poderosos, Irmã Benedita ouvia em silêncio, balançando a cabeça, com tristeza. Minha filha, você não é a primeira que chega aqui com essa história. Já ajudei outras mulheres que escaparam de situações parecidas. Outras mulheres? Sim. Tem uma rede de homens corruptos na região que usa a mentira da loucura para silenciar mulheres inconvenientes. Eles têm médicos, delegados, juízes, todos comprometidos com o esquema. Teresa mostrou para a Irmã Benedita o papel que Dona Conceição tinha dado, com os nomes das outras vítimas. A mulher examinou a lista e suspirou fundo. Conheço alguns desses nomes. Mulheres que sumiram, que foram declaradas loucas, que nunca mais ninguém viu. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa denunciar esses crimes. Não é tão simples assim, minha filha. Eles têm poder demais. Já tentei denunciar antes, mas sempre dão um jeito de abafar tudo. Mas Teresa não desistiu. Durante as semanas que ficou se recuperando na casa de oração, ela foi juntando mais informações. Outras mulheres que chegavam ali contavam histórias parecidas. Todas tinham sido silenciadas através da mentira da loucura. Irmã Benedita, Teresa disse uma noite, se a gente não fizer nada, isso vai continuar para sempre. Quantas meninas inocentes vão sofrer? O que você sugere? Vamos procurar alguém de fora da região. Alguém que não seja corrupto. Tem que ter pelo menos um juiz honesto em algum lugar. Foi assim que Teresa e Irmã Benedita começaram a planejar uma denúncia formal. Juntaram testemunhos, documentos, tudo o que puderam para provar os crimes. Mas, enquanto isso, lá na fazenda,
Rodrigo descobriu que Dona Conceição tinha ajudado Teresa a fugir. A pobre velha apanhou tanto que ficou de cama por semanas, mas não revelou para onde Teresa tinha ido. Onde ela tá? Rodrigo gritava. Onde você mandou minha mulher? Não sei de nada. Dona Conceição mentia, mesmo com o corpo todo doendo. Ela fugiu sozinha. Rodrigo espalhou pela região que Teresa era uma louca perigosa que podia atacar qualquer pessoa. Ofereceu recompensa para quem trouxesse ela de volta para a própria segurança dela. Quando Teresa soube disso, ficou desesperada. Como vou denunciar ele se todo mundo acha que sou louca? Calma, minha filha. Irmã Benedita acalmou ela. A verdade sempre vence no final. Deus não abandona quem luta pela justiça. Mas Teresa sabia que a luta seria mais difícil do que imaginava. Rodrigo tinha dinheiro, poder, influência. Ela era só uma mulher pobre, sem família, rotulada como louca. Senhor Jesus, ela orava todas as noites, me dá sabedoria para saber como lutar contra essa maldade. Me mostra o caminho para fazer justiça. E foi numa dessas noites de oração que Teresa teve uma ideia. Se Rodrigo usava o poder dele para silenciar mulheres, ela ia usar a verdade para dar voz a todas elas. Começou a escrever. Escreveu sua própria história. Escreveu os nomes das outras vítimas. Escreveu tudo que tinha visto e sofrido. Cada palavra era uma gota de sangue no papel. Cada frase era um grito de socorro por todas as mulheres silenciadas. Vou mandar essa carta para todos os jornais do país, ela decidiu. Vou contar para o mundo inteiro o que está acontecendo aqui. Mas Teresa ainda não sabia que Rodrigo tinha descoberto onde ela estava escondida e que ele estava planejando a vingança, mais cruel de todas. Usar a própria lei contra ela, provando que era louca demais para ser levada a sério. A luta final entre a verdade e a mentira estava só começando. E Teresa precisava decidir. Ia se esconder para sempre ou ia enfrentar o monstro de uma vez por todas? E foi ali, meu povo, na casa de oração de Irmã Benedita, que Teresa começou a ressuscitar dos mortos. Não mortos do corpo, mas mortos da alma, que é pior ainda. Aquela mulher de Deus que dedicava a vida inteira a cuidar dos necessitados foi como um anjo disfarçado na vida de Teresa. Minha filha, Irmã Benedita dizia toda manhã, trazendo chá de erva cidreira e pão quentinho. Deus permite o sofrimento, mas nunca abandona quem tem fé. Você está aqui por um propósito maior. Teresa, magra que nem vara de pescar, os cabelos brancos antes do tempo por tanto sofrimento, passava os dias aprendendo a ser gente de novo. Irmã Benedita ensinou ela a ler e escrever melhor, a organizar os pensamentos, a transformar a dor em força para lutar. Escreve tudo, minha filha, a mulher orientava. Cada detalhe, cada crime que você viu. A verdade escrita é mais poderosa que 1000 mentiras faladas. E Teresa escrevia. Escrevia até os dedos doerem, até a vista embaçar, até não ter mais lágrimas para molhar o papel. Cada palavra era uma facada no coração. Cada frase trazia de volta os pesadelos que tentava esquecer. Eu, Teresa Coelho Santos Almeida, começava o relato, fui mantida prisioneira por meu próprio marido durante 2 anos. Fui drogada, torturada psicologicamente e declarada louca para que meus gritos de socorro fossem ignorados. Conforme escrevia, outras mulheres chegavam na casa de oração. Mulheres com histórias parecidas, mulheres que tinham escapado do mesmo inferno. E cada uma que chegava trazia mais pedaços do quebra-cabeça maldito. Conheço sua história, disse uma mulher de uns 40 anos, que se apresentou como Maria das Dores. Meu marido, que é delegado na cidade vizinha, fez a mesma coisa comigo quando descobri que ele desviava dinheiro público. Fui eu, contou outra chamada Antônia. Fui declarada louca quando questionei por que meu marido juiz sempre absolvia os mesmos criminosos. Passei 3 anos num hospício particular até conseguir fugir. Teresa percebeu que não era um caso isolado. Era um sistema, uma rede organizada de homens poderosos que usavam a mentira da loucura para silenciar mulheres inconvenientes. Quantas somos? Teresa perguntou uma noite, quando todas se reuniram para contar suas histórias. Muitas, minha filha. Irmã Benedita suspirou. Mais do que vocês podem imaginar. E as que conseguem escapar são poucas. A maioria acaba morrendo em hospícios ou sendo eliminada de outras formas. A revelação foi como um soco no estômago. Teresa pensou em Dona Conceição, sozinha naquela fazenda maldita, cuidando de outras vítimas. Pensou em Joana e nas meninas dos galpões.
Pensou em todas as mulheres que ainda estavam sofrendo, enquanto ela estava ali em segurança. Precisamos fazer alguma coisa, Teresa declarou, batendo o punho na mesa. Não podemos deixar isso continuar. Foi aí que Irmã Benedita contou um segredo que guardava há anos. Minha filha, há um juiz na capital que é diferente dos outros. Dr. Fernando Pessoa Silva. Ele já me ajudou algumas vezes, sempre agiu com honestidade. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Então vamos procurar ele. Não é tão simples assim. Primeiro, precisamos de provas sólidas. Segundo, Rodrigo tem contatos na capital também. Se chegarem até você antes de conseguir falar com o juiz, Teresa entendeu o perigo, mas não tinha mais medo. Tinha passado pelo inferno e voltado. Agora só queria justiça. Durante semanas elas organizaram um dossiê completo. Nomes, datas, locais, testemunhos de todas as mulheres que conseguiram contatar. O documento ficou com mais de 50 páginas, cada uma contando uma história de horror. Tá pronto, Teresa disse, segurando o maço de papéis com as mãos tremendo. Agora é ir até a capital e entregar para o Dr. Fernando. Mas na véspera da viagem, aconteceu o que elas mais temiam. Rodrigo descobriu onde Teresa estava escondida. Foi Maria das Dores quem viu primeiro. Homens rondando a casa de oração, fazendo perguntas para os vizinhos, oferecendo dinheiro por informações sobre uma mulher louca que fugiu do tratamento. Eles chegaram. Maria avisou correndo para dentro da casa. Temos que sair daqui agora. Irmã Benedita não hesitou. Teresa, pega o dossiê e vai pela porta dos fundos. Eu e as outras vamos distrair eles aqui na frente. Não vou deixar vocês aqui. Vai sim, você é a única que pode chegar até o juiz. Se te pegarem agora, tudo vai ter sido em vão. O coração de Teresa se partiu em 1000 pedaços. Era como se tivesse que abandonar a família de novo. Mas ela sabia que Irmã Benedita estava certa. Obrigada por tudo. Teresa sussurrou, abraçando a mulher que tinha salvado sua vida. Nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim. Vai, minha filha. E lembra, Deus está contigo sempre. Teresa saiu pelos fundos da casa, carregando apenas o dossiê e uma pequena bolsa com poucas roupas. Na estrada, conseguiu carona com um comerciante, que ia para a capital. Minha filha está doente na cidade grande. Ela mentiu para explicar à pressa. Preciso chegar logo. A viagem durou 2 dias inteiros e Teresa passou todo o tempo orando e se preparando para o que ia enfrentar. Sabia que era uma missão quase impossível. Uma mulher pobre, sem família, rotulada como louca, tentando denunciar homens poderosos. Quando chegou na capital, Teresa se hospedou numa pensão barata e passou a noite preparando o que ia falar para o juiz. Ensaiou cada palavra, cada argumento, cada prova que tinha. Na manhã seguinte, vestindo o melhor vestido que tinha, que mesmo assim era simples e remendado, Teresa se dirigiu ao fórum. Mas quando chegou lá, descobriu que Dr. Fernando estava viajando e só voltaria em 1 semana. 1 semana, ela murmurou, sentada num banco da praça em frente ao fórum. Como vou aguentar 1 semana aqui, sem dinheiro, sem conhecer ninguém? Foi aí que aconteceu um milagre pequeno, daqueles que Deus manda quando a gente mais precisa. Uma senhora que passava pela praça viu Teresa chorando e se aproximou. Minha filha, você está precisando de ajuda? Teresa contou sem entrar em detalhes que tinha vindo para a cidade resolver um problema legal e não tinha onde ficar. Vem comigo, a senhora disse. Trabalho numa casa de apoio a mulheres. Não é muito, mas tem um teto e comida. Durante aquela semana de espera, Teresa ajudou na casa de apoio e conheceu ainda mais mulheres com histórias de sofrimento parecidas com a dela. Cada conversa fortalecia sua determinação de lutar pela justiça. Você é corajosa, disse uma das mulheres. Não sei se eu teria coragem de enfrentar homens tão poderosos. Não é coragem, Teresa respondeu. É desespero mesmo. Desespero de ver tanta injustiça e não fazer nada. Quando finalmente chegou o dia de Dr. Fernando voltar, Teresa estava preparada. Tinha revisado o dossiê 1000 vezes, tinha organizado cada argumento, tinha orado como nunca na vida. Senhor Jesus, ela orou na noite anterior, se o Senhor quer que eu seja instrumento da sua justiça, me dá sabedoria para convencer esse homem. Não é por mim, é por todas as mulheres que ainda estão sofrendo. Na manhã seguinte, Teresa se dirigiu ao gabinete do juiz com o coração batendo descompassado. Sabia que aquele era o momento mais importante da vida dela. Se conseguisse convencer Dr. Fernando,
Talvez pudesse salvar dezenas de mulheres. Se falhasse, provavelmente nunca, mas teria outra chance. Dr. Fernando pode me receber? Ela perguntou para a secretária, a voz tremendo de nervoso. Ele está muito ocupado hoje. Você tem hora marcada? Não, mas é urgente. É sobre crimes contra mulheres indefesas. A secretária olhou para Teresa, magra, com roupas simples, parecendo uma camponesa perdida na cidade grande, e balançou a cabeça. Sem hora marcada não posso fazer nada. Teresa sentiu o mundo desabar. Tinha chegado tão longe, passado por tanto sofrimento, e agora ia ser barrada por falta de uma hora marcada. Foi aí que Dr. Fernando saiu do gabinete para buscar uns papéis, e viu Teresa ali, com aquele olhar de desespero que ele conhecia bem. O que a senhora precisa? Ele perguntou parado na porta. Teresa respirou fundo e disse as palavras que iam mudar tudo. Dr. Fernando, preciso denunciar uma rede de homens poderosos que mantêm mulheres presas e as declaram loucas quando elas descobrem seus crimes. Tenho provas de tudo. O juiz olhou nos olhos dela e viu algo que o fez parar. Verdade pura sem mistura com mentira. Entre, ele disse simplesmente. E foi assim que Teresa finalmente chegou ao momento que tinha sonhado durante anos de sofrimento. A chance de ser ouvida, de ser acreditada, de transformar sua dor em justiça para outras mulheres. Mas será que o juiz ia acreditar na palavra dela contra homens tão poderosos? Será que as provas que ela tinha eram suficientes para derrubar toda aquela rede de corrupção? E principalmente, será que Teresa ia conseguir manter a calma e contar sua história sem quebrar diante de todas aquelas lembranças terríveis? Foi ali, meu povo, naquele gabinete simples mas digno, que Teresa finalmente teve a chance de ser ouvida. Dr. Fernando Pessoa Silva, homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos e olhos que revelavam uma sabedoria que só vem de quem já viu muita coisa ruim no mundo, escutou cada palavra dela em silêncio. Dr. Fernando, Teresa começou, a voz tremendo mas firme. Sei que minha história vai parecer loucura, mas juro por Deus que cada palavra é verdade. Durante 3 horas seguidas, Teresa contou tudo, desde o casamento com Rodrigo até a fuga da cabana, passando por cada detalhe do sofrimento que viveu. Mostrou o dossiê, leu os nomes das outras vítimas, explicou como funcionava o esquema de silenciar mulheres através da mentira da loucura. Dr. Fernando ouvia, sem interromper, mas Teresa via nos olhos dele que ele acreditava. No final, quando ela terminou de falar, o juiz ficou um longo tempo em silêncio, olhando para a janela. Dona Teresa, ele disse finalmente, já desconfiava que algo assim acontecia na região, mas nunca tinha conseguido provas concretas. Então, o senhor acredita em mim? Acredito, e vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para investigar esses crimes. Ele pegou o dossiê e folheou as páginas com cuidado. Mas preciso avisá-la. Vai ser uma luta difícil. Esses homens têm muito poder, muita influência. Eu sei, doutor, mas não posso mais ficar calada sabendo que outras mulheres estão sofrendo. Doutor, Fernando sorriu pela primeira vez na conversa. A senhora é uma mulher corajosa, dona Teresa. Vou precisar da sua coragem nos próximos meses. O processo foi longo e doloroso. Teresa teve que contar sua história dezenas de vezes, para diferentes autoridades, enfrentando sempre o olhar de descrença e pena de quem achava que ela era louca mesmo. Rodrigo contratou os melhores advogados da região e trouxe testemunhas que juravam que Teresa sempre foi instável mentalmente. Apresentou laudos médicos falsos, depoimentos comprados, até o próprio pai dela, coitado, que acreditava que a filha tinha enlouquecido. Minha filha sempre foi estranha, Coronel João disse no tribunal, as lágrimas escorrendo pelo rosto, barbudo. Desde pequena via coisas que não existiam. Inventava histórias malucas. Teresa sentiu o coração se partir quando ouviu aquelas palavras. O próprio pai, sem saber, estava ajudando o monstro que tinha destruído a vida dela. Mas, doutor, Fernando não desistiu. Mandou investigadores independentes para a região. Conseguiu depoimentos de outras vítimas, descobriu irregularidades nos documentos que Rodrigo apresentava. O momento mais difícil foi quando trouxeram Dona Conceição para o tribunal. A pobre velha chegou numa cadeira de rodas magra que nem graveto seco, o olhar apagado de quem tinha sofrido demais. Dona Conceição, Dr. Fernando perguntou com delicadeza.
A senhora conhece a acusada, Teresa Coelho? A velha olhou para Teresa e seus olhos se encheram de lágrimas. Conheço sim. É uma boa menina. Nunca foi louca, não, senhor. E o que aconteceu com a senhora depois que Teresa fugiu? Dona Conceição hesitou, olhando para Rodrigo com medo, mas depois respirou fundo e falou: Ele me machucou muito. Disse que era por ter ajudado ela a fugir. Mas eu não me arrependo, faria tudo de novo. Aquele depoimento foi decisivo. Mesmo com todo o poder e dinheiro, Rodrigo não conseguiu calar a verdade que saía da boca de uma velha corajosa. Quando o juiz leu a sentença, Teresa chorou como não chorava há anos. Rodrigo foi condenado a 20 anos de prisão por cárcere privado, formação de quadrilha e outros crimes. Vários homens da rede também foram presos. Mas a vitória veio com um preço amargo. Dona Conceição morreu 2 semanas depois do julgamento, o corpo destruído pelos maus tratos. Teresa chorou ela como se fosse a própria mãe, sabendo que a velha tinha dado a vida para ver justiça ser feita. Ela morreu em paz. Irmã Benedita consolou Teresa no funeral. Sabia que tinha ajudado a salvar muitas mulheres. Com o fim do processo, Teresa se viu livre, mas perdida. Aos 35 anos não tinha mais família, não tinha casa, não sabia o que fazer da vida. Foi Irmã Benedita quem mostrou o caminho. Minha filha, Deus te deu essa experiência por um motivo. Use sua dor para ajudar outras mulheres. E foi isso que Teresa fez. Usou o dinheiro da indenização que recebeu para abrir uma casa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Junto com Irmã Benedita e outras voluntárias, criou um lugar onde mulheres sofridas podiam encontrar abrigo, comida e, principalmente, alguém que acreditasse na palavra delas. Casa da Esperança foi o nome que deram ao lugar. Em 5 anos ajudaram mais de 200 mulheres a reconstruir suas vidas. Teresa também descobriu o amor de novo, mas dessa vez um amor verdadeiro. Dr. Paulo Mendes, médico que voluntariava na casa de apoio, se apaixonou pela força e determinação dela. Você é a mulher mais corajosa que conheço, ele disse no dia que pediu ela em casamento. Quero passar minha vida ao seu lado, ajudando quem precisa. O casamento foi simples, na própria casa de apoio, cercado pelas mulheres que elas tinham ajudado. Teresa, aos 38 anos, finalmente encontrou a felicidade que sempre procurou. Juntos, Teresa e Dr. Paulo expandiram o trabalho. Abriram outras casas em cidades vizinhas, criaram um programa de apoio psicológico, ajudaram na aprovação de leis mais rigorosas contra a violência doméstica. Mas o trabalho mais importante de Teresa era conversar com as mulheres que chegavam quebradas, sem esperança, achando que eram loucas. Minha filha, ela dizia segurando nas mãos trêmulas de cada uma, eu sei exatamente o que você está passando. Sei como é doloroso ninguém acreditar na sua palavra. Mas você não está sozinha. Mas, anos depois, Teresa virou avó. Sua filha adotiva, uma menina que tinha sido resgatada ainda criança de uma situação de abuso, cresceu forte e corajosa. Vó Teresa, a netinha de 8 anos perguntou um dia, por que a senhora ajuda tanta gente? Teresa sorriu, pegando a menina no colo. Porque um dia alguém me ajudou quando eu mais precisava, minha filha. E porque Deus não permite que a gente sofre à toa. Ele usa a nossa dor para curar a dor dos outros. Numa tarde de domingo, Teresa estava sentada na varanda da casa de apoio, vendo as mulheres que moravam ali brincando com seus filhos no quintal, quando uma moça nova chegou. Magra, assustada, com aquele olhar de quem tinha visto o inferno, igual Teresa tinha anos atrás. Por favor, a moça disse, a voz quebrada, meu marido, ele me tranca em casa. Diz que sou louca. Ninguém acredita em mim. Teresa se levantou devagar, abriu os braços e abraçou a menina como uma mãe abraça a filha que volta do perigo. Chegou em casa, minha filha. Aqui ninguém vai duvidar da sua palavra. Naquela noite, mentre ouvia a história da moça nova, Teresa lembrou das palavras que disse para Dona Conceição anos atrás, que Deus talvez quisesse que ela sobrevivesse para salvar outras mulheres. Olhando ao redor, vendo dezenas de mulheres que tinham reconstruído suas vidas, Teresa entendeu que tinha cumprido seu propósito. Nunca deixe ninguém te convencer de que sua verdade é loucura, minha filha. Ela disse para a neta anos mais tarde, quando a menina já era moça. A mulher que conhece sua própria força em Deus é a que os homens fracos mais temem. E assim, meu povo,
Teresa transformou sua maior tragédia na maior vitória da vida. Usou a dor para curar. Usou o sofrimento para trazer alívio. Usou a própria quebra para ajudar outras a se levantarem. Porque às vezes, Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não para nos destruir, mas para nos transformar em luz para quem ainda está perdido na escuridão. A história de Teresa nos ensina que não importa quão fundo a gente caia, sempre é possível se levantar. Não importa quantas pessoas duvidem da nossa palavra, a verdade sempre encontra um jeito de brilhar. E principalmente, nos ensina que nossa maior força não vem de não ter sofrido, mas de ter sobrevivido ao sofrimento e escolhido usar nossa experiência para ajudar outros a sobreviverem também. Porque no fim das contas, meu povo, a vida não é sobre evitar a dor. É sobre transformar a dor em propósito, o sofrimento em sabedoria e a quebra em força para reconstruir não só a nossa vida, mas a vida de quem precisa de esperança. Teresa provou que uma mulher determinada, com fé em Deus e coragem no coração, pode mover montanhas e mudar o destino de centenas de pessoas. E você que está ouvindo essa história, que montanhas você precisa mover na sua vida? Que dor você pode transformar em propósito? Lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para ser a mudança que o mundo precisa ver. Que assim termina a história de Teresa, meu povo querido. Uma história que nos ensina que por mais escura que seja a noite, sempre nasce um novo dia. Por mais profundo que seja o poço, sempre existe uma escada para subir. Teresa saiu de vítima, silenciada para ser a voz de centenas de mulheres que não conseguiam gritar por ajuda. A vida dela prova uma verdade que muita gente esquece. Nossos maiores sofrimentos podem se transformar nos nossos maiores propósitos. A dor que quase destruiu, Teresa foi a mesma dor que a transformou numa guerreira da justiça. O silêncio que tentaram impor a ela virou o grito de liberdade que ecoou por toda a região, salvando inúmeras vidas. Agora eu pergunto para você que me escuta, que dor você está carregando que pode virar força para ajudar outras pessoas? Que injustiça você sofreu que pode te transformar em defensor de quem ainda sofre? Que cicatriz no seu coração pode virar ponte para curar o coração dos outros? Teresa nos ensina que não existe sofrimento inútil quando a gente escolhe dar sentido a ele. Não existe dor sem propósito quando a gente decide usar nossa experiência para iluminar o caminho de quem está perdido na escuridão. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, se sente que ninguém acredita em você, se acha que sua voz não tem valor, lembre da Teresa. Ela também achava que ia morrer esquecida numa cabana no meio do nada. Mas Deus tinha planos maiores. Talvez você também tenha um propósito maior esperando do outro lado do seu sofrimento. Talvez sua história de dor possa virar história de esperança para alguém que precisa. Talvez sua força de sobreviver inspire outra pessoa a não desistir da vida. A vida não promete que vai ser fácil, mas promete que vai valer a pena quando a gente escolhe transformar nossa quebra em reconstrução, nossa ferida em cura, nossa dor em amor pelos outros. Teresa provou que uma mulher determinada pode mudar o mundo. E você? Que mundo você quer construir? Que diferença você quer fazer? Que legacy você quer deixar para quem vem depois? Gostou dessa história emocionante? Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração. E olha só, tem outro vídeo aparecendo na sua tela agora. Mulher traiu marido e abandonou com 5 filhos na roça. Anos depois voltou de joelhos. Clica ali para continuar assistindo histórias que vão mexer com sua alma. Porque aqui a gente não conta só histórias, a gente planta sementes de transformação no coração de cada pessoa que assiste. Você faz parte dessa família e sua vida também pode virar uma história de vitória.